Olá pessoas, aqui é o arquiteto Heron Costin e vou fazer uma demonstração do funcionamento deste programa que é o Revit Architecture 2012. Vou fazer algumas explicações generalizadas sobre o modo como nós conseguimos trabalhar com as diversas ferramentas aqui dentro do programa. Inicialmente eu quero explicar um pouco sobre o funcionamento do software. Ele é um software que utiliza o conceito BIM, Building Information Modeling, que trata-se da modelagem em 3D de um edifício e posterior extração das diversas informações que essa modelagem em 3D pode propiciar. Então, basicamente, você precisa modelar o edifício o mais próximo possível do modo como ele vai ser executado, e uma vez que você tenha essa modelagem em 3D em mãos, você consegue extrair as diversas informações, sendo elas informações gráficas como plantas, cortes, elevações, perspectiva, implantação, ou informações através de tabelas, demonstrando, por exemplo, o quantitativo de materiais, ou tabela de esquadrias, ou tabelas de áreas, tabelas de volume de materiais, até mesmo sendo possível você extrair um pré-orçamento através dessas tabelas, que são extraídas sempre a partir de um modelo 3D o mais consistente possível que você vai conseguir criar aqui dentro do programa. Então nós vou fazer agora algumas explicações iniciais sobre como funciona a interface, o que a gente encontra aqui nos menus. Então eu estou trabalhando, mais uma vez lembrando, com a versão Revit Architecture 2012. Lembrando que você vai encontrar aí também outras duas versões de Revit, que é o Revit Structure, também voltado para modelagem de estruturas, e o Revit MEP, Mechanical, Electrical e Plumbing, que é voltado também para outras áreas como a criação de elementos ou projetos hidráulicos e elétricos. Então aqui a gente vai focar no Revit Architecture 2012. Então é um software todo voltado para o projeto arquitetônico. Então aqui em cima nós temos os menus de criação das diversas ferramentas em 3D. Vale lembrar que o Revit, a grande maioria da produção de desenhos vai se dar através da modelagem em 3D, mas é claro que nós vamos precisar fazer alguns retoques em 2D depois. Então eu diria assim que 80%, 90% do trabalho vai ser focado na criação desse modelo 3D consistente, e depois nós vamos ver que dentro do próprio Revit você consegue criar elementos em 2D para conseguir corrigir alguns pequenos defeitos ou criar todo o detalhamento através de cotas, indicações. Então aí nós vamos entrar num processo muito parecido com o que é feito no AutoCAD, mas vocês vão ver que o grosso do trabalho, a extração das elevações, cortes, plantas e perspectiva, até fazendo uma apresentação muito mais amigável, é possível já de ser extraída no primeiro momento através dessa modelagem consistente em 3D. Então, os menus de criação estão aqui em cima. Na lateral a gente tem menus de propriedade, aqui na lateral esquerda. Logo abaixo nós temos o Project Browser, onde nós vamos navegar através das diversas vistas que nós vamos criar no nosso projeto. Aqui embaixo nós temos propriedades de visualização e no meio aqui nós temos essa grande área de desenho. Eu estou partindo aqui de um template métrico, que já vem com o programa. Então, o que nós estamos vendo aqui, esses 4 símbolos são as 4 elevações que já estão criadas, uma elevação norte, sul, leste, oeste. Você pode, posteriormente, também criar novas elevações de acordo com as necessidades de apresentação do seu projeto. Então, nós vamos começar, ao longo dos diversos tutoriais, nós vamos trabalhar com métodos para fazer com que o modo de projeto seja o mais parecido possível com o que nós utilizamos aqui no Brasil. Então eu vou começar trocando algumas configurações. O Revit ele vem bastante configurado para o método americano ou europeu de projeto, então nós vamos tentar trabalhar um pouco mais aqui com os modos como a gente trabalha no Brasil. Então a primeira necessidade aqui de trabalho Então eu vou precisar primeiro trocar algumas unidades. Não se preocupem que isso vai ser explorado de um modo mais pausado
mais adiante, né? Só que eu só vou fazer algumas trocas, não vou fazer todas as trocas iniciais. Ao longo dos outros tutoriais vocês vão acompanhar com maior precisão e calma sobre como devem ser feitas essas alterações. Então, vou entrar no menu de alteração das propriedades, vou colocar aqui desenho para centímetros, só para conseguir já começar a desenhar em centímetros. Então eu vou trabalhar com uma primeira criação de elementos, através lá em cima do menu Home, Wall. Já vou apresentar aqui que o Revit trabalha com criação dos elementos através de atalhos, geralmente de 2 letras, e não há necessidade de apertar o Enter. Na maioria dos casos é assim, tem uma ou outra exceção, mas a maioria dos casos são atalhos de 2 letras e não é necessário apertar o Enter. Então lá no alto à esquerda nós temos a criação das paredes, né, no menu Home, Wall, ou atalho WA, e vou começar a desenhar aqui em planta, né, algumas paredes só para demonstrar como é que funciona o desenho dentro do Revit. Então, uma primeira coisa que a gente já vê é que ele arremata as paredes, né? Não há uma necessidade inicial de fazer arremates posteriores, né? Ou no AutoCAD você usaria a função Fillet. Aqui a gente já tem isso de um modo mais automático. E desde o primeiro momento nós vamos ver que estamos trabalhando em 3D. Então essa parede que eu desenhei em planta, ela possui propriedades de altura, né? As espessuras também eu vou ver no momento posterior que é possível trabalhar com camadas, né, que compõem essa parede. Então aqui eu tenho essa parede desenhada em planta, mas a gente já vai vendo que a maioria das ferramentas que a gente vai trabalhar no Revit, você tem elas disponíveis em todas as vistas em 3D, e é por isso que vai facilitar depois a documentação desse projeto. Vou trabalhar aqui com a criação de um piso também, através da função Floor. Vou desenhar manualmente, né, lá em cima usando o desenho do perímetro desse possível piso, né. O Revit trabalha muito com essas ferramentas em que você desenha, né, faz um esboço do perímetro ou a linha em que um guarda-corpo deve seguir, né, ou o beiral de um telhado, e quando você aperta a finalização dessa ferramenta você já tem um elemento criado, né. Então, se eu voltar aqui no 3D, eu vejo que eu acabei de criar essa laje aqui embaixo. As paredes, elas devem passar por fora da laje, né? Um método bom de trabalho do Revit para evitar retrabalho posterior é que você faça com que as paredes, a base das paredes pelo menos, passe abaixo da laje e encubra através das vistas externas. Claro que cada projeto vai ter a sua peculiaridade, suas peculiaridades de desenho, mas no geral você vai trabalhar desse modo. Então eu vou descer, aqui na lateral nós temos propriedades, né, para você trabalhar com a base e o topo das paredes. Também posteriormente eu vou demonstrar isso com mais calma, mas só para já ter uma ideia sobre como vai funcionar posteriormente a criação desse nosso modelo. Vou trabalhar agora com a inserção de portas, então estou aqui em planta. Lá em cima no menu Home, Door, eu acesso a criação das portas, né? Então vou inserir as portas que no primeiro momento já vem com indicação, né? Isso aqui é uma indicação que posteriormente a gente vai trabalhar para vocês terem uma ideia sobre como fazer tabelas de esquadria usando essas indicações, né? Então aqui nós temos uma porta do Revit. É uma porta que vem com um template métrico, eu não gosto muito dela, né? Eu procuro baixar portas melhores através da internet, mas é uma porta que já dá uma certa noção sobre como que a gente tem a visualização, né, dos elementos em planta em 3D, né? Isso aqui é uma vista em 3D. Eu tenho vários modos de visualização que também nós vamos trabalhar mais para frente, né? Então se eu colocar no modo Shaded, que é o modo preenchido e com sombras, né, eu consigo ver esse modo de visualização. O interessante é que como você vai trabalhando, né, ele em 3D, a inserção dessa porta ela já fura a parede, né? Então na elevação você já vai ver como se a parede estivesse sendo furada, não há necessidade de fazer cortes. Se eu for na elevação sul, né, aqui na lateral nós conseguimos ver, né, nós já temos a vista de elevação sendo criada. Muito interessante, pela primeira vez a gente entrando nessa vista eu consigo notar aqui na lateral a criação de diversos níveis, né? Eu posso trabalhar com vários
níveis. Aqui eu tenho um determinado nível a 4 metros de altura, né? Lembrando que nós estamos trabalhando em centímetros, então vou trabalhar 3 metros de altura, por exemplo, para baixar um possível laje a laje, né, desses níveis. Posso criar diversos níveis, tantos quanto eu precisar, né, para o meu projeto. Então, ó, criei um novo nível a 6 metros, um outro nível a 890, mas eu posso fazer sempre ajuste clicando, né, nesse número ali e ajustando. Então eu posso renomear esses diversos níveis também, né? Posso começar a chamar de térreo. Ou fazer as diversas nomenclaturas que eu precisar, né, para os vários pavimentos. Então, o Revit trabalha muito com a criação de níveis, né, e os elementos são vinculados normalmente a esses níveis. Por exemplo, essa parede que eu criei, né, todas as paredes que eu criei, como eu criei na vista, né, de planta do térreo, eu tenho elas sempre vinculadas ao nível térreo, mas eu também vou explorar isso um pouco mais para frente, sobre como funcionam as propriedades de altura dos elementos e o vínculo desses elementos aos pavimentos. Vou continuar aqui com a demonstração através da criação de janelas. Então a criação de janelas também vou encontrar no menu superior. O atalho para a criação de janelas é WN. Eu encontro aqui algumas, né, janelas já disponíveis, mas nós vamos ver depois através que eu posso carregar diversas janelas que eu baixo da internet ou encontro em algumas outras bibliotecas para ter outros modelos disponíveis, né? E aí eu também posso começar a colocar janelas, elas vêm com essas indicações. Lembrando, depois a gente vai aprender como que a gente troca, né, o modo de representação. Aqui no Brasil a gente tem modos de representação diferentes desses que estão sendo demonstrados aqui. A gente vai aprender ao longo dos tutoriais como faz-se essa troca. Então as janelas também já furam a parede, né? Eu já tenho em 3D elas colocadas ali. Vale lembrar que o Revit é um software paramétrico, então se você baixou uma família paramétrica de janela ou de portas, né, você consegue selecionar esse elemento e fazer uma edição, né, duplicar, criar uma nova janela com a dimensão que você queira. Por exemplo, preciso de uma janela de 2 metros por 2 metros. Faço uma 200 por 200. Mudo sua altura e sua base. E eu tenho ela automaticamente, né, alterada as propriedades. Então os elementos parametrizados permitem que você altere propriedades das dimensões ou propriedades também dos materiais dos elementos, mas para isso vale lembrar que depende do autor da família. Você precisa baixar uma família boa. Aqui no Revit a gente chama de família, não chama de blocos, né? No AutoCAD, que seriam os blocos, aqui a gente tem uma correlação com as famílias. Então vale lembrar que é sempre bom vocês terem uma biblioteca consistente com esses elementos e essas trocas serão possíveis. Para a porta eu poderia fazer a mesma coisa. Alguns elementos de criação de paredes podem ser transformados para que a gente tenha a criação de paredes do tipo pano de vidro. Então, eu vou fazer uma transformação rápida aqui, só para demonstrar que é possível fazer fachadas de pano de vidro utilizando paredes diferenciadas chamadas curtain wall. Então, veja a facilidade, né, de criação desses elementos. Eu consigo também ter parâmetros para definir as subdivisões verticais e horizontais através de espaçamentos que eu precise, né, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu consigo mudar essa paginação. Consigo mudar a espessura das esquadrias. Se eu precisar fazer esquadrias mais finas ou mais grossas, eu também consigo, né, através da troca de alguns parâmetros. E a gente vai trabalhar também mais para frente com esses diversos elementos. Então aqui eu tenho algumas esquadrias demonstradas. Depois a gente vai ver que eu consigo subir a esquadria, fazer um arremate mais interessante ali com a laje, mas não vou perder tempo nessa demonstração inicial. Trabalhando com telhados. Então aqui em cima a gente consegue acessar o menu Home, Roof, onde a gente trabalha com a criação de telhados, né? E o telhado você desenha basicamente o beiral desse telhado em planta.
já estou desenhando com offset, né, um deslocamento lateral. Quando eu finalizo ali, opa, deu um probleminha aqui, vou alinhar. Vou ver com a distância para ficar o beiral certinho. Ok? Então eu tenho a planta, finalizo aqui em cima. É mais uma dessas ferramentas que a gente trabalha através do esboço, né, o sketch da linha em planta, e finaliza aqui em cima. Ele vai perguntar se eu gostaria de vincular já as paredes ao telhado. Nesse primeiro momento eu vou dizer não, para fazer isso manualmente depois. Então, como eu disse não, né, as paredes não arremataram ao telhado. Vou selecionar o telhado e editar para mostrar que eu consigo tirar as águas, né? Então, dessas duas arestas do beiral, eu selecionei, fui lá em cima e tirei a opção de Fine Slope, e aí eu consigo, vou finalizar aqui, né? Tenho desenhos diferentes, né? Eu acabei gerando o que a gente chama de oitão. Então, essas duas laterais dos telhados geram o oitão. Aqui nós temos o beiral. Então, vários desenhos de telhado são possíveis. Eu vou selecionar todas as paredes e fazer um arremate através da opção Attach Top / Base, selecionando o telhado, e aí as paredes arremataram automaticamente. Falta selecionar aqui o nosso pano de vidro também. Selecionei Attach Top / Base, selecionei o telhado. Ok. E aí nós temos um arremate automático. Posso selecionar esse telhado e trocar depois por alguns outros modelos de telhado, ou mesmo que você queira gerar, né, novas estruturas diferentes de telhado. Vale lembrar que esse telhado nativo do Revit não gera madeiramento. Ele é um telhado mais básico. O madeiramento é possível, mas através de outros métodos. Então, aqui nós temos, né, esse modelo já sendo criado. Vou demonstrar aqui na elevação sul que, né, a gente já tem esse desenho bem definido. São possíveis vários métodos, né, de apresentação de projeto, por exemplo, ligando a sombra, né, desligando a sombra, ou fazendo algo mais realístico, mostrando até os materiais, né? Então são apresentações possíveis, né, através desse modelo 3D. Se eu for na elevação oeste, eu vou enxergar o pano de vidro, a linha elevação, as janelas. Tem uma vista especial chamada Site aqui na lateral, que é a implantação. Então você consegue ver, enxergar a implantação do elemento. Também é possível ligar sombra, etc. Vou demonstrar agora a criação de escadas. Então, também é uma coisa bem interessante. O modo como o Revit cria escadas. Então, lá em cima no menu Home, Stairs, nós encontramos a criação das escadas. As escadas no Revit eu desenho como se eu estivesse subindo, né, pelo eixo dessa escada. Então, se eu clicar e vir desenhando, ele vai mostrar os espelhos que foram criados e quantos espelhos ainda faltam para que eu chegue do térreo ao primeiro andar, né? Aqui está estabelecido o térreo até o próximo pavimento. Eu posso mudar esses critérios, né? Posso mudar quantos degraus eu vou querer, qual é a largura, né, dos patamares, etc. Fazer várias alterações posteriores. Também isso a gente vai ver com mais calma no tutorial de criação das escadas. Então, posso fazer uma escada e simplesmente finalizar. Eu tenho já essa representação em planta. O texto up, né, a gente pode substituir posteriormente para sobe e deixar mais em português, mas veja que ele já faz a criação da representação em planta como a gente normalmente utiliza. Uma coisa muito legal do Revit é que ele troca automaticamente entre as escalas do projeto. Então não preciso ficar fazendo cálculos depois, até mesmo para lançar nas pranchas, ele já vai lançar na escala demonstrada aqui embaixo. Cada vista tem a sua escala própria, né? Então eu posso ter a planta não para 100, elevações não para 50, a implantação não para 500. Posso trocar as diversas escalas aqui embaixo de cada vista, trocar aqui não para 50. Note, né, que todas as representações diminuíram porque o desenho na prancha ficaria maior. Então os textos, né, eles sempre vão ficar com o mesmo tamanho, independente da escala que você estiver trabalhando ali. Então são ajustes automáticos, não necessita de ajustes posteriores. Então, uma vez que eu desenhei a escala aqui, eu vou demonstrar agora como que a gente faria o corte. Lá em cima, né, eu tenho a opção Section, em que eu vou passar um corte para mostrar
como é que funciona, né, a criação dos cortes aqui dentro do Revit. Então, com isso aqui gerado, eu posso dar um duplo clique no símbolo do corte e eu abro a vista de corte. Né? Aqui, posteriormente a gente vai ver também que aqui nós temos o Project Browser, em que eu trabalho, né, acessando as diversas vistas que eu criei. Então, Sections são os cortes, Section 1 é o corte que eu acabei de criar, e em negrito aqui fica então estabelecido a vista que está aberta num determinado momento. Então nós estamos vendo aqui a escada que foi gerada, né? Posso criar outros modelos diferentes, né? Escadas em L, escada em espiral, são vários modelos possíveis, né? Posso gerar uma escada que seja em L. Finalizei aqui. Se eu abrir o corte, vou enxergar ela já sendo cortada, né? Ela tem essa determinada estrutura porque ela é feita inicialmente metálica, mas também depois eu vou ver que é possível trabalhar para escadas de concreto ou escadas de outros modos que você precise trabalhar, né? Escadas em espiral são escadas bem interessantes e muito difíceis de fazer, né? Pelo menos utilizando o AutoCAD, mas aqui no Revit a gente trabalha com a criação desses modelos de escada de um modo bem fácil, né? Então, se eu abrir a elevação, tenho a escada em espiral sendo mostrada já no corte, na planta, né? No 3D também. Se eu quiser enxergar ali, vou enxergar a escada em espiral já sendo criada. Então, só dando a ideia de algumas das ferramentas que a gente vai trabalhar, né, ao longo dos outros tutoriais. Railing, aqui em cima, eu consigo trabalhar com vários desenhos de guarda-corpo, né? Pode ser guarda-corpo, gradil, ou até mesmo brises, ou quaisquer elementos que se repitam com um determinado espaçamento, né? Eu posso trabalhar com essa ferramenta. Então, se eu precisar fazer, ó, talvez uma cerca, né? Ou gradil, ou mesmo um guarda-corpo com formatos diferenciados, uso essa ferramenta. Também trabalhando com desenho em planta, né? Ela pode ser aberta, pode ser angulada, né? Posso trabalhar com vários modelos, várias paginações que o Revit já tem disponível, mas a gente vai aprender também a fazer coisas mais customizadas no futuro. Criação de terrenos. Bem, a criação de terrenos ela é bem intuitiva aqui dentro do Revit. A gente acessa lá o menu Massing Site e a gente consegue trabalhar com o posicionamento de terrenos através dessa opção chamada Top Surface. Então, entrando no Top Surface, como é que eu modelo o terreno aqui dentro do Revit? Utilizando pontos com elevações diversas, né? Então, se eu começar a trabalhar com pontos a menos 20 aqui em cima, né, e for estabelecendo esses pontos, todos esses pontos que eu estou colocando estão na altitude, né, na altura menos 20. Se eu trocar aqui em cima para menos 500, os próximos pontos que eu vou colocar estão 5 metros abaixo do ponto original, né? Criando assim então uma espécie de morro. Posso fazer outras alterações, né? Como por exemplo, selecionar pontos e mover. Isso que vocês estão enxergando, esses riscos aqui já são as curvas de nível de metro em metro. Né? Posso deletar um ponto, adicionar novos pontos, né? Então, é bem intuitiva a criação, a modelagem da topografia aqui dentro do Revit. Posso finalizar então essa topografia, selecionar e trocar o material. Site Grass é um material grama, né? Então troquei para grama. Se eu possuir, vou deletar aqui esse terreno, se eu possuir as curvas de nível vindas do AutoCAD já com as alturas determinadas, aí fica muito mais fácil o trabalho, porque eu consigo trabalhar usando essas curvas de nível para gerar a minha topografia.
Então, vou num primeiro momento demonstrar como é que importa-se nesses elementos do AutoCAD. Basta vir aqui em cima na opção Link CAD. Vou navegar até onde eu tenha essa topografia. Então aqui eu tenho, vou escolher as cores para preservar, em centímetros, colocar a origem do CAD sendo a mesma origem do Revit, abrir. Então, tem uma topografia vinda do AutoCAD, com as curvas que eu estou enxergando que estão no espaço. Tendo isso em mãos, eu posso usar o layer em que foi criado, em que foram criadas, né, essas curvas de nível, para criar a topografia. Então, subo lá no Massing Site, Top Surface, vou através dessa opção Create from Import, Select Import Instance, clico, escolho quais layers, né, eu quero usar para gerar as alturas. No meu caso aqui, só o layer topográfico, que é o layer que contém as curvas. Então, ok, e pronto. Posso finalizar lá em cima. Tão simples quanto isso. Então, usei o arquivo do AutoCAD apenas como base de desenho, né? Posso até deletar ele. Ele não é mais necessário, só foi usado, digamos assim, como se fosse uma forma para a criação do meu terreno. Tem aqui um modo muito prático de criar um terreno. Como eu estou vendo, a casa está flutuando, mas eu consigo fazer essa alteração. Claro que não, né, você começaria em um projeto real através da modelagem do terreno, mas aqui eu vou ver como é que eu faço a adequação do terreno à altura da casa, selecionando o terreno, editando, né, eu consigo selecionar os diversos pontos que eu quero que fiquem numa determinada altitude, por exemplo, menos 20. Se todos esses pontos ficarem a menos 20, eu vejo que o terreno subiu para que encoste, né, na casa, para que ela não fique mais flutuando. Então, feitas as alterações, claro que com muito mais cuidado você consegue fazer as linhas ficarem bem mais consistentes, alinhadas, né? O talude se pode tentar fazer através da movimentação desses pontos com que eles tenham uma determinada inclinação que você deseja. Mas isso aqui é só uma demonstração inicial. Posso voltar lá em cima e finalizar a criação desse terreno. Posso trocar o material novamente também aqui na lateral para que ele fique com o aspecto de grama, né, durante o render. Se eu mudar inclusive para o modo realístico, aqui eu vejo que ele já tem uma determinada textura de grama, né? O telhado tem textura de telhas do modo shingle, né? A madeira aqui da porta. Então, modo realístico, mas depois eu vou mostrar como é que eu posso trabalhar com outros modos de visualização também dentro do Revit. E para concluir essa demonstração inicial, né, não estou mostrando todas as ferramentas, só algumas das principais ferramentas. A gente vai ver ao longo dos outros tutoriais muitas outras ferramentas. Vou demonstrar como que através, né, desse modelo simples eu já consigo extrair uma apresentação bem consistente, né, através de uma perspectiva, através de um render, né? Então, criei uma câmera. Através da câmera eu consigo ter as perspectivas com ponto de fuga. Posso trabalhar com a produção de um render. Então, o render é um pouco mais demorado, porque demanda vários cálculos avançados de iluminação, de consideração das texturas e dos materiais da cena. Mas vejam como é simples, né? Conseguir um resultado bem satisfatório através da criação desse modelo 3D. Então, o Revit também é muito usado para uma apresentação rápida e bem consistente, muito bem apresentável dos projetos. Então, essa foi uma introdução, né, ao programa, a apresentação de algumas das principais ferramentas. Ao longo do curso nós vamos ver muitas outras ferramentas, né, os modos de desenho em 2D. Também a gente vai ver como que
trabalha-se com as cotas, indicações de desenhos, como é que cria-se as pranchas e imprime. Então, são muitos outros aspectos que a gente vai trabalhar ao longo dos outros tutoriais. Muito obrigado pela atenção e voltaremos em breve.